Olá, pessoal, tudo bem? Aula de ensino religioso, uma matéria que eu amo de paixão, né? Ensino religioso hoje, monoteísmo, politeísmo, panteísmo e ceticismo. Nossa, professor, o que é isso? Pois é tempo de conhecimento. É tempo de conhecimento. Por isso, estou pedindo licença para compartilhar com vocês a nossa tela, né? Para que a gente possa ter, então, essa aula sensacional de ensino religioso, monoteísmo, panteísmo, politeísmo e ceticismo. Você sabe o que é monoteísmo? E politeísmo. E panteísmo. E ceticismo. Nesta aula, nós veremos os principais conceitos sobre monoteísmo, politeísmo, panteísmo, ceticismo e de que forma essas ideias contribuíram para a criação dos princípios e valores das diferentes religiões. Tá bom? Aqui nós temos o slide, né? Monoteísmo, politeísmo, panteísmo e ceticismo. Vamos aprender o que é isso? O nosso objetivo é demonstrar como esses conceitos, né, influenciaram as diferentes religiões ao longo da história, bem como essas ideias transformaram a visão do homem de se relacionar com as divindades e entender aí a sua própria consciência. Monoteísmo, professor César, vem do grego monos, único, e theos, Deus, tá? Então, monoteísmo é uma palavra que vem do grego monos, que significa único, e theos, que significa Deus. É a crença na existência de apenas um Deus. A divindade nas religiões monoteístas é onipotente, onisciente e onipresente. Exemplos de religiões monoteístas inclui aí o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, a fé Bahá'í, o zoroastrismo e também o espiritismo. Tá? São exemplos de religiões monoteístas. É a crença na existência de apenas um Deus. Cristianismo, islamismo, judaísmo, fé Bahá'í, zoroastrismo e também o espiritismo. Onipotente, onisciente, onipresente. Você sabe o significado? Sabe o que significa? Eu tenho certeza absoluta que você já ouviu muito falar nisso. Onipotente o que é? É que pode tudo, que é o todo poderoso. Onisciente, que sabe tudo, que tem conhecimento sobre as coisas. Onipresente, que está presente em todos os lugares e também em todas as partes. Ok? Então, geralmente, quando você ouve falar em onipotente, onisciente, onipresente, você ouve falar isso, mas raramente as pessoas sabem o significado dessas palavras, né? Então, onipotente é aquele que tudo pode, que é o todo-poderoso. Onisciente é aquele que sabe tudo, que tem conhecimento sobre as coisas. Onipresente, que está presente em todos os lugares e também em todas as partes. Como surgiu o monoteísmo? Até onde historicamente nós sabemos, o primeiro caso de monoteísmo reconhecido pelos historiadores foi o culto do faraó Akhenaton. Eu vou repetir para você, gente. Presta atenção. Historicamente, até onde se sabe, o primeiro caso de monoteísmo reconhecido pelos historiadores foi o culto do faraó Akhenaton ao deus Atum. Tá? Atum vive, não há outro exceto ele, disse o faraó. Deus Atum. Atum vive, não há outro exceto ele, disse o faraó Akhenaton. Ok? No quinto ano do seu reinado, a revolução monoteísta de Akhenaton se transformou em repressão religiosa em grande escala, num esforço paralelo para impor a sua visão monoteísta sobre o império. A adoração de qualquer outro deus que não fosse Atum foi declarada ilegal no Egito. Todos os templos, exceto o do disco solar, foram fechados
e seus sacerdotes dissolvidos. Uma força militar marchou de templo em templo, de cidade em cidade, esmagando os ídolos de outros deuses, quebrando suas imagens nos monumentos públicos e apagando seus nomes de documentos antigos. Isso foi uma espécie de revolta contra os deuses do Egito. Foi violento, foi destrutivo. Depois da morte do faraó Akenaton, o monoteísmo foi rotulado de heresia, sacrilégio forçado entre um povo que não o desejava. Seu filho, o filho do Akenaton, né, o Tutankhaton, restaurou a antiga ordem religiosa. A maioria das estátuas de Akhenaton, elas foram destruídas ou enterradas no deserto. A primeira tentativa de monoteísmo da história foi enterrada nas areias do Egito e praticamente esquecida, né? Só não foi esquecida porque hoje o professor César Mota está te contando essa história que talvez você não tivesse esse conhecimento. Por volta do ano de 1100 a.C., o monoteísmo novamente aparece no Irã, no zoroastrismo. Aparece Aura Mazda, como uma divindade suprema. Zaratustra, o profeta do zoroastrismo, criou a cosmologia dualista, o bem e o mal, que influenciou mais tarde outras religiões, como o cristianismo. Está meio confuso? Então eu volto a dizer para você, gente. 1100 a.C., Irã, a religião zoroastrismo, profeta, né? O profeta do zoroastrismo criou a cosmologia dualista, o bem e o mal. Profeta do zoroastrismo, quem era? Zaratustra, ok? Ele cria Aura Mazda, uma divindade suprema, e cria também o bem e o mal. O antropólogo e padre austríaco Wilhelm Schmidt, em 1910, postulou a teoria do monoteísmo primitivo ou original, onde a humanidade primitiva teria sido originalmente monoteísta. O missionário e escritor Don Richardson apoiou a ideia de Smith, desenvolveu uma nova ideia, e ele afirmava que todas as religiões tribais originais apresentavam noções de um Deus único, há muito esquecido e substituído por ídolos do politeísmo. A principal fonte do monoteísmo no mundo ocidental moderno é a narrativa da Bíblia hebraica, a escritura do judaísmo. Abraão é o primeiro dos patriarcas bíblicos e fundadores do monoteísmo dos hebreus. As origens do judaísmo relacionam-se com a história dos reinos de Judá e de Israel, da Idade do Ferro, entre o ano 1586 a.C. Ambos os reinos tinham Jeová como sua divindade, ou seja, o Deus da corte real e do reino, ao mesmo tempo em que adoravam muitos outros deuses. Mas você está vendo aqui que antes da narrativa bíblica hebraica, nós já tivemos monoteísmo no Egito e também monoteísmo no Islã, com o zoroastrismo, ok? Antes do judaísmo. Tá certo, gente? Bom, vamos falar agora do politeísmo, do grego polis, muitos, e theos, deuses, muitos deuses, politeísmo, muitos deuses, mais de um Deus. Consiste na crença e também na adoração a mais de uma divindade do gênero masculino, feminino ou indefinido, sendo que cada uma é considerada uma entidade individual e independente, com personalidade e também vontade própria. O reconhecimento da existência de múltiplos deuses e deusas, no entanto, não equivale necessariamente à adoração de todas as divindades do panteão, pois o crente tanto pode adorar no seu conjunto,
pode concentrar-se apenas num grupo específico de deidades, determinado por diversos condicionantes, como a ocupação do crente, os seus gostos, a experiência pessoal e também a tradição de família. São exemplos de religiões panteístas antigas: Grécia, Roma e Egito. Atualmente temos o hinduísmo, religiões africanas, candomblé e umbanda, shintoísmo e xamanismo, tá? Aí eu pergunto para você que está me assistindo agora, você meu aluno do Meet, você que me acompanha pelas redes sociais, você tinha noção dessas religiões que eu estou falando agora? Shintoísmo, xamanismo, candomblé, umbanda, religiões africanas, hinduísmo. Você tinha essa noção? O panteísmo não pode ser claramente separado da crença animista, que são elementos da natureza, tá? O politeísmo ele não pode ser claramente separado da crença animista, que são os elementos da natureza. Predominante na maioria das religiões populares. Os deuses do politeísmo são, em muitos casos, a mais alta ordem de um contínuo de seres sobrenaturais ou espíritos que podem incluir antepassados ou demônios. Em alguns casos, esses espíritos são divididos em celestes e terrenos, sendo que a crença na existência de todos estes seres não implica que todos eles são adorados, tá? E qual é a origem do politeísmo, pessoal? Atualmente, as religiões politeístas antigas são estudadas como mitologia. Especula-se que as religiões dos povos indo-europeus derivam de uma religião naturalista. As divindades, né, em muitas civilizações, eram adoradas como patronas de cidades e lugares e, posteriormente, eram estendidas por mais territórios. Por meio de intercâmbio cultural, as divindades poderiam ser cultuadas em dois lugares com nomes diferentes. No Ocidente, o politeísmo acabou sendo deixado de lado devido ao avanço do cristianismo. No entanto, para alguns estudiosos, o cristianismo pode ser considerado politeísta, uma vez que prega a crença na Santíssima Trindade, ou seja, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E também no catolicismo, na crença nos santos e também nas santas. Ok? Bom, e o panteísmo, professor César? O que é o panteísmo? É a crença de que absolutamente tudo e todos compõem um Deus abrangente e imanente, que o universo ou natureza é uma coisa só. A palavra pan significa tudo e Deus significa Deus. Embora exista divergência dentro do panteísmo, as ideias principais dizem que Deus é encontrado em todo o cosmos como uma unidade abrangente, portanto, é inaceitável no panteísmo o politeísmo, ou seja, a adoração, a crença em vários deuses. Isso é inaceitável para eles. O panteísmo é uma doutrina que se aproxima das filosofias orientais, como o budismo e o taoísmo. Os panteístas não acreditam num Deus pessoal, antropomórfico ou criador. De acordo com os panteístas, Deus seria, em relação ao todo, a cabeça, enquanto o cosmos seria seu aspecto corporal. E acreditam igualmente na crença de um único ser supremo. O universo, para o panteísmo, não tem princípio. Sendo assim, algo existe, mas ele pode sofrer mutações. O principal aspecto dessa doutrina, porém, é que Deus existe em tudo, em todas as coisas, permeando completamente a criação. E o ceticismo? O que é o ceticismo? É qualquer atitude de questionamento para com o conhecimento, fatos, opiniões ou crenças estabelecidas. Segundo essa doutrina, a mente humana não pode atingir certeza absoluta a respeito da verdade. O ceticismo religioso, pessoal, duvida sobre os princípios religiosos básicos, como imortalidade, providência divina e também revelação. O ceticismo científico são pessoas
que se identificam como céticos. São aqueles que apresentam uma posição crítica, geralmente baseando-se no pensamento crítico e também nos métodos científicos para constatar a validade das coisas. Entre os céticos, há também os chamados desenganadores, que dedicam-se ao combate contra o charlatanismo, expondo suas práticas falsas e não científicas. Os religiosos, afetados por esses indivíduos, quando chamados a provar as suas convicções, preferem atingir pessoalmente os céticos e não discutir suas práticas. Por outro lado, há também o pseudoceticismo, que ao invés de manter o perfil do questionamento, parte logo para a negação. Assim, o ceticismo pode levar a um ciclo vicioso e tornar o seu praticante um fanático tecnológico, tá? Então, o ceticismo, ele pode levar a um ciclo vicioso e tornar o seu praticante um fanático tecnológico. Ok? Bom, então nessa aula nós aprendemos os principais conceitos de monoteísmo, um único Deus, politeísmo, diversos deuses, panteísmo e também o ceticismo. E com essas e também como essas ideias, né, acabaram aí influenciando e desenvolvendo religiões em diferentes dogmas, tradições e também em diferentes culturas, né? Então, o monoteísmo, o politeísmo, o panteísmo, né? O panteísmo, que eu expliquei para vocês, né? O panteísmo, que está predominantemente na maioria das religiões populares, né? Tá? E também o ceticismo. Tá ok, pessoal? Então, eu espero que você tenha elencado muitos conhecimentos sobre a nossa aula de hoje: monoteísmo, politeísmo, panteísmo e ceticismo. Fica aí para você um leque bem grande, né, para você poder fazer uma pesquisa, né, para você pesquisar sobre o tema, para você poder adquirir aí um pouco mais de conhecimento sobre o que nós abordamos na nossa aula de hoje. Nunca se esqueça que nessa vida tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. Nesse mundo nada acontece por acaso. Lembre-se sempre que o conhecimento libera. Grande abraço para você, seja muito feliz e até a nossa próxima aula.